Olá, galerinha! Sejam bem-vindos ao Química Mais Enem. Continuando a nossa revisão, hoje abordaremos o assunto de estrutura atômica. Vale salientar que o átomo é algo microscópico muito pequeno, que nós nunca vimos. Então, o homem, com sua curiosidade eterna, sempre quis saber como é que era o átomo. Sem a possibilidade de vê-lo na realidade, o homem, com o passar do tempo, começou a estabelecer modelos para o átomo. O homem, com o passar do tempo, começou a fazer previsões, baseado em experiências e conhecimentos, de como seria esse átomo. Então, para iniciarmos como saber o que é o átomo e a sua estrutura, primeiro nós temos que contar algumas histórias. Histórias que vão estabelecer o que nós chamamos de modelos atômicos. Voltando um pouco lá para a antiguidade, onde a ciência era regida pela opinião dos filósofos, muito se falava, ideia essa muito bem solidificada, que a matéria seria formada pelos 4 elementos naturais: terra, ar, fogo e água. Dentre estes filósofos surgiu então a ideia de dois deles, um chamado Demócrito e outro Leucipo. No momento não teve muita credibilidade, mas foram eles que trouxeram e levantaram essa coisa da unidade fundamental da matéria. Eles achavam que a matéria ela seria divisível até um certo ponto. Ponto esse onde eu não conseguiria mais dividir. Do grego, eles então nomearam essa partícula indivisível de átomo. Em homenagem a esses filósofos, até hoje nós utilizamos essa denominação. Muito tempo se passou e quando chegamos aqui mais ou menos no século XVIII, veio o trabalho científico de Dalton. Dalton, trabalhando e analisando as massas envolvidas nas reações químicas, conseguiu estabelecer que, de fato, o Demócrito e o Leucipo tinham razão, que nós devemos ter uma unidade fundamental da matéria indivisível. Ele, na sua conotação, na idealização de como deveria ser esse átomo, ele estabeleceu que o átomo deveria ser uma bolinha, uma esfera, maciça, indivisível e indestrutível. Daí veio então a denominação bola de bilhar. Tempo se passou, vieram então as novas ideias. Entre elas, na ordem cronológica, tivemos a ideia de Thomson. Thomson, trabalhando com os fenômenos elétricos, conseguiu perceber que dentro do átomo teríamos algumas subpartículas. Primeiramente, ele descobriu a subpartícula elétron. Daí, dentro do conhecimento que foi estabelecido, ele classificou o modelo atômico como sendo uma esfera totalmente positiva, com os elétrons agarrados a essa esfera, o que denominamos de elétrons incrustados. Criou-se então o modelo atômico do pudim de passas. Com mais conhecimento, veio então Rutherford. Rutherford, trabalhando fielmente nos fenômenos radioativos, fez uma experiência revolucionária para a constituição da matéria. Bombardeando uma folha de ouro com partículas alfa, ele conseguiu descobrir que dentro do átomo eu teria uma estrutura muito densa, pesada e positiva. No caso, o núcleo do átomo. E ao seu redor teríamos em constante movimento os elétrons. Foi estabelecido aí o modelo do sistema solar. Átomo nuclear, onde se concentra toda a massa e as cargas positivas, e ao seu redor, de forma periférica, num tamanho gigantesco, a eletrosfera, onde encontraríamos os elétrons em constante movimento. Dentro dessa nova concepção atômica, concepção essa que se tornou fixa e constante até os dias de hoje, o átomo nuclear com os elétrons ao seu redor, nós já podemos estabelecer aquilo que são chamados de valores atômicos. Onde o átomo é constituído inicialmente de um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo encontraremos estabelecido pelo próprio Rutherford prótons. Dentro da organização nuclear, para evitar a repulsão dessas partículas positivas, sendo confirmado futuramente por Chadwick,
encontramos também os nêutrons. Na eletrosfera, os elétrons. Os valores atômicos, então, vão ser valores que identificam a quantidade de prótons, a quantidade de nêutrons e a quantidade de elétrons. Primeiramente, nós temos, para identificar o número de prótons, o que chamamos de número atômico. Para identificar o número de nêutrons, foi concebido, então, a relação de identificação de massa. Essa identificação de massa, que nós chamamos de número de massa, ela ficou estabelecida pela união de prótons, que representamos pela letra Z, mais a quantidade de nêutrons. Então é assim que nós estabelecemos o número de nêutrons. Contamos aos prótons, descobrimos a massa, o quanto pesa o átomo. E daí, então, determinamos quantos nêutrons temos. Para determinar o número de elétrons, a gente precisa de uma identificação elétrica do próprio átomo. Quando há uma igualdade no número de elétrons e o número de prótons, nós identificamos o átomo como sendo um átomo neutro. Mas os elétrons, eles podem entrar e sair do átomo. Se há uma perca de elétrons para o átomo, então vai haver um saldo positivo dentro dele. Aí eu tenho aí concebido um cátion, que é o íon positivo. Se houver entrada de elétrons ao átomo, aí vai haver um excesso de carga negativa. Nesse excesso de carga negativa, eu identificarei então o ânion, chamado de íon negativo. Então, essa é a forma de identificarmos os valores atômicos. Número atômico, quantidade de prótons, número de massa, a soma de prótons e nêutrons, e a quantidade de elétrons vai depender do estado elétrico do átomo. Se nêutron, aí eu tenho quantidade de prótons igual a de elétrons. Se diferente, aí eu tenho o estado iônico. Cátion, quando ele for positivo, excesso de prótons. Ânion, quando ele for negativo, excesso de elétrons. As semelhanças atômicas, elas vão avaliar quando, comparando um átomo ao outro, qual partícula está na mesma quantidade. No caso, eu tenho uma semelhança chamada de isótopo. Quando é que eu identifico o isótopo? Quando a quantidade de prótons de átomos comparados são iguais. Um exemplo clássico da isotopia é o hidrogênio. O hidrogênio na natureza nós encontramos na forma de 3 isótopos. O número atômico 1 e o número de massa diferente. No caso, o hidrogênio comum, aquele em maior participação na natureza, aquele hidrogênio que não tem nêutron no núcleo, o hidrogênio chamado de deutério, o hidrogênio pesado, muito utilizado nos fenômenos nucleares, com um nêutron ele passa a ter um número de massa 2. E o hidrogênio com número de massa 3, que é famosamente chamado de trítio. Estes daqui são isótopos. Na comparação, mesmo número de prótons, quer dizer o mesmo elemento, com número de massas diferentes. Outra semelhança é o isóbaro. Nesse caso, eu compararei elementos que têm o mesmo número de massa. Então, eu tenho aqui nitrogênio e oxigênio. O número atômico difere, mas eu tenho nitrogênio e oxigênio com o mesmo número de massa. No isótono, você percebe que na comparação fósforo e enxofre, eu percebo que com 31 de massa e 15 prótons presentes, eu tenho 16 nêutrons nesse átomo. Já no enxofre, 32 de massa com 16 prótons resulta em 16 nêutrons também. Isso daí é a semelhança isótono. Falando ainda sobre modelos atômicos, vamos falar agora da nova era dos modelos, que nós chamamos de modelo moderno, aquele que foram baseados nas ideias de Max Planck, a ideia da mecânica quântica. Quem primeiro suscitou e introduziu essas ideias ao modelo atômico foi Niels Bohr. Niels Bohr, baseado na análise dos espectros de luz, percebeu que a eletrosfera já tinha essa composição de níveis de energia setorizados. É o que nós chamamos de camadas eletrônicas. Ele aproveitou do modelo de Rutherford o núcleo,
e a eletrosfera, mas inseriu as camadas eletrônicas dentro do átomo. Vale salientar que, dentre os postulados estabelecidos por Bohr, destaca-se a transição eletrônica, onde os elétrons podem saltar de um nível interno para um nível externo e dali voltar para um nível inicial. Só que para fazer essa transição, esse movimento entre as camadas, os elétrons eles devem absorver ou liberar energia. Então, estabelecido por Bohr que a energia cresce à medida em que a eletrosfera vai aumentando, percebeu-se que os níveis mais próximos ao núcleo, eles eram de menor energia, enquanto os níveis mais afastados eram de maior energia. Um elétron que está num nível interno, para ir para um nível externo, absorve energia, uma energia quântica, uma energia pré-determinada. Lá no estado excitado, nesse nível externo, ele volta espontaneamente, liberando a mesma quantidade de energia. Uma ressalva, vale salientar que a quantidade de energia absorvida ou liberada é a mesma naquela transição, mas só que o tipo de energia tem que ser observado. Para ele ir, ele vai absorver qualquer tipo de energia. Só que quando ele volta, a energia liberada, ela é específica. Ela é uma energia na forma de ondas eletromagnéticas, que denominamos de fóton ou quantum de energia. Então, isso foi estabelecido pelo modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr, então, foi o modelo que fechou, junto ao de Rutherford, o modelo do átomo nuclear e das camadas eletrônicas ao átomo. Só que a influência da mecânica quântica, a física moderna dentro do átomo não parou por aí. Outros cientistas, como de Broglie, Heisenberg e Schrödinger, eles trouxeram novas concepções ao modelo atômico, principalmente na eletrosfera. Foi a partir da união de várias teorias estabelecidas por esses cientistas que a eletrosfera, além dos níveis de energia estabelecidos por Bohr, tiveram outras partes energéticas estabelecidas. Então, de maneira restritiva, a eletrosfera é dividida em níveis. Esses níveis possuem subníveis. E esses subníveis, então, encontramos aquele que é a região de maior probabilidade de encontrarmos o elétron. Então, essa é a concepção moderna que o átomo apresenta hoje. Uma eletrosfera que, energeticamente, é concebida por setores: nível, subnível e orbital. Finalizando o nosso conteúdo de estrutura atômica, vamos falar agora da organização dos elétrons na eletrosfera. Depois de estabelecido a divisão da eletrosfera, nós organizamos essa eletrosfera, fazendo com que os elétrons fiquem distribuídos de acordo com a sua energia. Nós temos aqui no canto da nossa tela aquele que é a combinação em ordem energética desses níveis e subníveis, aonde nós conhecemos como diagrama de Pauling. É utilizando ele como referência que nós vamos fazer a distribuição eletrônica dos elementos. Para fazermos então a distribuição eletrônica, escolhemos aqui o oxigênio. Inicialmente, trabalharemos com o oxigênio neutro, no seu estado fundamental. O que isso quer dizer? A quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Vamos configurar, então, o oxigênio com seus 8 elétrons. Seguindo o diagrama de Pauling, inicialmente, o primeiro nível, composto com seu subnível S, com 2 elétrons. Na sequência, passamos para o segundo nível, primeiramente, subnível S, com 2 elétrons. Para finalizarmos a configuração, já que até agora já temos 4 elétrons configurados, utilizaremos no mesmo segundo nível o subnível P. O subnível P pode conter até, no máximo, 6 elétrons. Mas o que eu preciso para completar a configuração do oxigênio são apenas 4 elétrons. Então, essa é a configuração eletrônica para o elemento oxigênio. Dentro dessa configuração eletrônica, eu posso tirar algumas informações importantes. Que o oxigênio é um elemento que é configurado em 2 camadas,
que o oxigênio utiliza no primeiro nível o subnível S e no segundo nível o subnível SP, e que o número de elétrons por camada é um dado importante, principalmente porque futuramente iremos estudar as ligações químicas, onde é importantíssimo ter a configuração eletrônica da última camada do nosso conhecimento. Então, na primeira camada, que podemos denominar também de camada K, eu tenho 2 elétrons. Na segunda camada, também denominada de camada L, eu tenho 2 do subnível S com 4 do subnível P, totalizando 6 elétrons. Então, essa identificação do número de elétrons no nível, na camada, é importantíssimo. Outra parte muito abordada no Enem é a configuração de íons, como, por exemplo, o oxigênio é um elemento que se transforma em um ânion de carga -2. Ânion é aquele elemento que recebe elétrons. Nesse caso, recebe 2 elétrons. A entrada do elétron tem que ser obrigatoriamente na última camada. Nesse caso, a segunda e última camada do oxigênio, com 6 elétrons, receberá 2 elétrons. O subnível ao qual ele vai entrar é aquele que ainda está incompleto, que é o caso do subnível P. Então, ao acrescentarmos 2 elétrons à eletrosfera do oxigênio, ele passa a ter aqui, no subnível 2P, 6 elétrons agora. Então, essa é a configuração do oxigênio na forma de um ânion binegativo. Fazendo agora a configuração de um cátion, o cuidado deve ser maior, pois, também como no ânion, devemos trabalhar com elétrons da última camada. No caso, o cátion, teremos que retirar elétrons. Olhe só como fica, por exemplo, no cobalto. O cobalto, que tem número atômico 27, deverão ser configurados 27 elétrons. No estado fundamental, no estado neutro, essa é a configuração. Percebam que o cobalto, após configurarmos 3 camadas, ele começa a ter configuração na 4ª camada, totalizando até aqui 20 elétrons. Completando então com o subnível 3D, 7 elétrons. Então, nós temos 2, 4, 10, 12, 18, 20, 27 elétrons. O cobalto, que é um metal, vai formar um cátion. Um cátion de carga mais 2. Tenho que tirar 2 elétrons. Como manda a regra, os elétrons manipulados em um íon têm que ser manipulados na última camada. E a última camada que eu verifico para o cobalto é a 4ª. Então, eu tenho que retirar elétrons da 4ª camada. A configuração eletrônica que respeita a ordem energética, nesse caso, não tem a última camada como último subnível configurado. A última camada está no penúltimo subnível configurado. Esse é o cuidado que devemos ter. Retirando, então, os 2 elétrons daqui, eu passo a ter a configuração do cátion da seguinte maneira. Então, assim que nós estabelecemos a configuração do cátion cobalto. Bem, pessoal, agradeço mais uma vez a sua presença aqui na nossa revisão do Enem. Fechamos mais uma aula de estrutura atômica. Temos exercícios desta aula pronto para serem verificados por vocês, tanto os exercícios fundamentais como os exercícios de fixação. Todos os exercícios estarão resolvidos, mas em caso de dúvida, acione o nosso link e entre em contato conosco. Agradeço mais uma vez e até a próxima.